319 Desvendar os segredos mais escondidos. Graças ao tarô psicológico e tarô intuitivo desde a minha mais tenra infância que o tarô me inspira um verdadeiro fascínio. Assim que me foi possível, fiz vários cursos sobre o tarô adivinhatório e a arte da leitura das cartas. Confesso que, sem falsas modéstias, era muito boa nisso. No entanto, ler o futuro das pessoas e dar-lhe as respostas-chave na mão rapidamente se tornou para mim aborrecido. Isto não correspondia de maneira nenhuma à minha concepção de vida nem ao tipo de ajuda que queria dar aos meus clientes. Dizer-lhes o que vai acontecer, na minha opinião, dirige as pessoas inconscientemente para o que foi previsto pelas cartas. Se lhe anunciam um romance tórrido com um belo moreno, o seu olhar será atraído para todos os homens morenos com quem se cruzar, deixando à beira do caminho os pobres vikings loiros. Atenção, eu não critico de maneira nenhuma as pessoas que gostam de tarô divinatório, até porque também já o utilizei. O que quero dizer é que esta não é a minha praia, simplesmente. Quando descobri o tarô psicológico foi uma revelação para mim, porque me trouxe uma técnica que me permitia combinar o meu desejo de ajudar os outros com a minha paixão pelo tarô. 320 A magia da intuição. Para utilizar o tarô intuitivo, como eu o pratico, é essencial estar totalmente à vontade com as técnicas do tarô psicológico, porque só quando tiver integrado os automatismos do tarô psicológico será capaz de ler as cartas de forma fluida e natural. Será como se a história se desenrolasse diante dos seus olhos e isto vai tornar-se tão fácil como respirar. Depois de ler esta chave vai poder utilizar as duas técnicas como entender. Pode ser para ajudar as pessoas, para fazer uma leitura divinatória ou um tarô psicológico. Quando dou uma consulta de tarô intuitivo, costumo dizer que estou a ver todas as possibilidades da vida do meu cliente. Nunca lhe retiro seu livre-arbítrio, dando-lhe as soluções. Dou-lhe, sim, pistas para fazer mudanças que vão ser benéficas para a resolução do problema. Depois, cabe-lhe a ele alterar ou não os seus comportamentos em função do que lhe é mais favorável. Os anos só confirmaram o que senti intuitivamente desde o início. O tarô é um suporte fiável para responder às suas perguntas e um formidável meio para aprender a conhecer-se a si próprio. Assim, esta chave é para todos aqueles que querem abrir um tarô há muito, mas não sabiam como fazê-lo. É também para as pessoas que aprenderam o tarô de Marsella, mas desejam ter mais uma técnica através do tarô dito psicológico, ao qual podem dar o nome que quiserem. Para se tornar um craque em tarô intuitivo, é importante seguir escrupulosamente as recomendações que se seguem. 1. Respeitar o protocolo da primeira parte para adquirir os automatismos que vão prepará-lo para o tarô intuitivo. E 321 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta 2. É melhor escolher o tarô psicológico para todas as perguntas existenciais porque o protocolo vai evitar que dispare em todas as direções. 3. Se não gostar de lhe chamar tarô psicológico, pode dar-lhe outro nome, por exemplo tarô descoberta ou algo de que goste ainda mais. Vai ser capaz, graças ao tarô, de implementar tudo o que o aprendeu nas chaves anteriores e, a pouco, vai adquirir uma habilidade que vai permitir-lhe encontrar respostas muitas vezes surpreendentes às suas perguntas. O tarô é uma matéria tão rica que bem merece ter uma chave que lhe é inteiramente dedicada. Na primeira parte desta chave, vai aprender a dominar as técnicas do tarô psicológico, passo a passo, com muitos exemplos de casos concretos. Vai aprender a utilizar o tarô para seu uso pessoal e, na próxima e última chave, será capaz de abrir um tarô para família ou amigos. Na segunda parte vai ver como utilizar as técnicas para praticar o tarô intuitivo, ilustrado com muitos casos reais. Estes exemplos vão ajudá-lo a consolidar os seus conhecimentos. A. O tarô psicológico. Definição: o tarô psicológico é um instrumento de projeção que permite à pessoa que lê as cartas retransmitir o seu mundo interior, verbalizar as suas imagens inconscientes e revelar a sua psique. O tarô é um espelho no qual vai projetar-se e o que disser vai revelar o seu mundo interior. No momento 322 A magia da intuição da leitura. Vai ficar surpreendido com a riqueza de informações que a intuição lhe envia através de cartas tiradas ao acesso.
O tarô psicológico vai permitir-lhe tomar consciência dos seus medos e das suas crenças e até talvez levantar o véu de alguns segredos bem escondidos. Também vai revelar capacidades e recursos que pode utilizar para superar os problemas ou as dificuldades encontradas. Vai ainda encontrar soluções e pontos de vista, muitas vezes inesperados, mas sempre certos. É a pessoa que tira as cartas de tarô que responde e faz as suas próprias perguntas, encontrando em si próprio as suas respostas. Nunca se deve abrir um tarô por brincadeira porque nunca se sabe o que vai sair de uma tiragem. Não se esqueça que todas as respostas estão dentro de si. O tarô é só um meio que vai permitir-lhe entrar em contato com a sua psique, onde se encontram soluções e capacidades muitas vezes ignoradas. Uma pequena história, uma freira enigmática. Deixe-me contar-lhe a história de uma cliente. Um médico meu conhecido envia-me uma paciente por causa do estresse. Ela não dorme e está à beira de um esgotamento. O problema do estresse foi rapidamente resolvido graças às técnicas de relaxamento que ela passou a utilizar regularmente. Numa sessão seguinte, ela chega dizendo-me que, afinal, o problema dela não era o estresse, mas sim o facto de não conseguir engravidar depois de ter tido a sua filha, agora com 5 anos. 323 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta item como muitas vezes acontece na minha prática terapêutica, deixo a minha intuição guiar-me quanto à ferramenta mais adequada à problemática da pessoa em questão. E a minha intuição diz-me neste caso que o tarô psicológico seria bom para ela. Fica ciente que vamos fazer a tiragem ponta de diamante, que vai conhecer em pormenor mais à frente nesta chave. Ela passa quase 40 minutos com as 3 primeiras cartas, mas sinto imediatamente que a carta 3 é particularmente importante para ela. E nesta carta ela diz: vejo uma freira que está a contar os seus tostões. A resposta é enigmática e nem ela nem eu percebemos o significado destas palavras sibilinas. Sugiro que ela pense nesta carta durante os dias seguintes. Quando fizer uma tiragem, vai também sentir, quando uma carta fizer ressonância em si, e isso vai sempre passar pelo corpo, como já sabe. A semana com certeza tinha sido produtiva porque ela, na sessão seguinte, diz-me imediatamente: já sei por que nós não podemos ter um segundo filho. Eu e o meu marido sempre dissemos que, se tivéssemos uma segunda criança, eu parava de trabalhar. Mas como nós temos uma prestação muito alta da casa, era impensável deixar de trabalhar. Mas fizemos as nossas contas. Vai ser difícil no início, mas, com as deduções nos impostos, etc., vai ser possível. A freira tinha contado seus tostões. O pequeno V. Nasceu 10 meses depois. Como pode ver, a relação entre a freira que está a contar os seus tostões e o bebê foi realmente bastante inesperada. No entanto, o tarô deu a possibilidade a esta senhora de libertar uma energia bloqueada há muito tempo. 324 A magia da intuição. Como bem interpretar o tarô? Para se tornar um bom intérprete de tarô psicológico ou intuitivo é essencial conhecer-se bem a si próprio e começar a experimentar as diversas técnicas, adotando o tarô como uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Como pode pensar em ajudar os seus amigos, se não tiver resolvido os seus próprios problemas existenciais? Não comece a querer ler cartas de tarô para os seus amigos e família enquanto não estiver consciente das suas próprias problemáticas, porque há um risco grande de fazer projeções, e isso não vai ajudar muito o seu primo Antônio ou a sua amiga Alberta. Com o tarô, vai ser capaz de compreender a sua psique, encontrar a sua sombra e as respostas às suas perguntas. Com a experiência, e se estiver interessado, também vai ser capaz de ajudar a sua família e os seus amigos. Eis o S cedilha a tudo que o S sabe. Antes de tudo, vou pedir a todos os que pratiquem, muito ou pouco, o tarô para esquecerem tudo o que sabem. Pois na prática que apresento neste livro não é preciso utilizar os seus conhecimentos, o método é totalmente diferente dos geralmente ensinados com o tarô de Marsella. Como se tornar um craque no tarô psicológico sem queimar os fusíveis? No tarô psicológico não é preciso lembrar-se dos significados ou da simbólica de cada carta.
Se calhar também pensa que é preciso ter um dom para ler bem o tarô ou então que é muito complicado, e tem medo de desistir a meio do caminho. Não entre em pânico, porque aprender este tipo de tarô é muito simples e qualquer pessoa é perfeitamente capaz de apanhar muito rapidamente a técnica. 325 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta e a outra coisa de que vai gostar muito, diga o que disser, tem sempre razão. Mesmo que alguém lhe sugira alguma coisa que faz ressonância em si e que lhe dá uma abordagem em que, se calhar, nunca teria pensado, nunca se deixe influenciar. Só você pode sentir e saber o que é certo ou não para si. A sua descodificação prevalece sempre sobre a de todos os outros. Mas antes de mais nada, que o tarô utilizar? O tarô de Marsella não é o melhor para o tipo de tarô psicológico que eu pratico. As figuras são estáticas, como fotografias. É preferível utilizar taros com personagens que estejam em ação, pois este tipo de grafismo, com gestos e expressões, é mais adequado para a projeção. Vê isto que eles estão a fazer qualquer coisa, é mais fácil fazer ressonância com a sua própria história. As minhas cartas de tarô favoritas são, item o Harley Orler, que é a preto e branco, não tem nenhum texto, mostra cenas da vida cotidiana e mistura tempos modernos com a Idade Média. É este que eu utilizo há décadas, porque percebi o quanto ele entra em ressonância com praticamente todos os clientes. É raro encontrar pessoas que não têm nada para dizer, quando descobrem este jogo, e é sempre este que utilizo em primeiro lugar nas minhas consultas. Item o tarô de Saint-Jacques tem 22 cartas, arcanos maiores, é um tarô muito original com colagens ao estilo de Dalí. As imagens são muito bonitas e muito faladoras. Já é difícil encontrá-lo, infelizmente. Item as cartas da criança interior com maravilho SAS ilustrações baseadas nos contos que acompanharam a nossa infância e que ainda hoje espicaçam a nossa irmã 326 a magia da intuição de nação. É um dos taros mais bonitos que existem no mercado e também pode ser uma grande ajuda para os terapeutas que trabalham com crianças. Item também utilizo às vezes o Cat People porque adoro gatos e também porque as ilustrações, que são uma revisitação do tarô de Marsella, são realmente esplêndidas, são uma ponte entre o mundo real e o fantástico. Estes homens-gatos são magníficos e valem mesmo uma visita, tanto para quem gosta de gatos como os outros. Item o tarô medieval Scapini que, como o próprio nome indica, é de inspiração medieval e simplesmente magnífico. Cada carta é como uma iluminura, os seus pormenores são de extrema delicadeza e cada uma delas inspira uma história. Ideal para os amantes da história e da beleza. Dois outros baralhos de tarô, que também têm muito sucesso nos workshops são o tarô de Old Pass e o tarô Osho Rajneesh H. Leve o tempo que precisar para escolher os seus taros, deixe-se levar pelas cartas e pelas suas sensações. Eu só compro um tarô quando sinto um clique. Não é preciso ter muitos, mas, pessoalmente, gosto muito de os misturar. Sei perfeitamente que alguns tarólogos consideram isto uma heresia. Faça o que sente. É tudo o que importa. Como é que funciona o tarô psicológico, ou tarô descoberta, se preferir? Como já disse, o tarô psicológico é um instrumento de projeção psicológica. Graças a ele, vai verbalizar as suas irmãs e 327 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta gens inconscientes, revelar o seu psiquismo e, sobretudo, é lá que vai buscar soluções. Está constantemente a projetar o seu mundo interior ao aconselhar amigos ou colegas de trabalho. Diz, por exemplo, à sua esposa que a janela aberta deve estar a incomodá-la, quando, na verdade, é assim que a janela está a incomodar. Nós avaliamos os acontecimentos à nossa volta em função das nossas experiências pessoais. Na realidade, nós estamos a projetar o dia inteiro. Quando lê as cartas, é a sua intuição a soprar-lhe as respostas. O que verbaliza é totalmente pessoal e só pode ser interpretado por si, quer esteja sozinho com as suas cartas ou acompanhado de um terapeuta. O papel do terapeuta é guiá-lo e não dar-lhe as respostas. É essencial que perceba isto. Não se trata também em ver num qualquer livro significa do de esta ou aquela carta. VOC é o único a poder dizer o que ela representa para si,
É esta a força e a beleza do jogo. Cada carta pode ser interpretada de 1001 maneiras possíveis, mas cada uma tem uma ressonância especial para a pessoa que a tira. E assim toda a gente tem razão. Que perguntas fazer com o tarô psicológico? Por exemplo, se quiser, item saber como ter uma relação amorosa completa. Item perceber por que é que a comunicação não é muito boa com o seu colega de trabalho, ou com outra pessoa qualquer. Item descobrir se é melhor esperar para mudar de trabalho ou se ir à procura de um novo emprego é muito favorável. 328 A magia da intuição. Item avaliar a viabilidade de um negócio, de um projeto, de um empreendimento e desenvolver estratégias para sua implementação. Item fazer o balanço de uma situação pessoal, esclarecer e avaliar os obstáculos para ajudar a concluir ou a desenvolver essa situação. Item melhorar as suas relações familiares, afetivas, profissionais ou sociais. As suas perguntas devem sempre ser claras e específicas. Em caso de dúvida, consulte a terceira chave. CONSLH. Os de amiga. Antes de se lançar na interpretação do tarô, comece por interpretar uma carta de cada vez e só quando realmente tiver bem claras todas as perguntas que devem ser feitas a cada uma delas, o que significa que já automatizou o processo. Faça o mesmo com 2 cartas e assim por diante. Há fortes hipóteses de que a sua interpretação descarrile se se atirar na descodificação de várias cartas ao mesmo tempo, sem ter totalmente integrado o processo. Sei que está ansioso para começar, mas tenha um pouco de paciência, vai rapidamente assimilar tudo isto e será para sempre. Se não puder fazer o exercício com um amigo, ou uma amiga, que anote o que disser, grave a sua sessão e no fim passe tudo para o seu caderno de intuição. É agora a altura de desvendar os segredos dos arcanos. 329 Ainda mais forte do que Madame Irma. Sexto exercício. Abrir um tarô psicológico. Duração. É variável e depende da pergunta, existencial ou não, mas, no início, não passe mais do que 10 com cada carta. Ritual. O esvaziar o sótão e ritual, expresso ou longo. Tipo de pergunta, direta. Frequência. Quantas vezes desejar. Nota. Não faça 10 vezes a mesma pergunta de forma diferente. Uma vez que o tarô já lhe respondeu, passe à pergunta seguinte. Material. O seu caderno de intuição ou de tarô ou gravador. Preparação. Prepare bem a sua pergunta. E agora a prática. 1. Escolha o tarô que vai utilizar, se tiver vários. 2. Faça a sua pergunta. 3. Escolha a sua tiragem. 4. Faça o seu ritual. 5. Não faça tiragens de tarô quando estiver muito emocionado, com estresse ou com dor, espere até estar mais calmo. 6. Baralhe as cartas, dizendo a si próprio que a carta escolhida vai dar-lhe explicações claras sobre a sua pergunta. 7. Coloque as cartas com a face virada para baixo. 8. Escolha a primeira carta. Deixando-se realmente guiar intuitivamente, ponha-a no lugar devido consoante a tiragem. 9. Quando se sentir pronto, vire a carta e comece imediatamente a falar. 330 Magia da intuição. Item o que vê, o que ouve, o que sente. Item o que lhe inspira espontaneamente a carta que tirou. Item sente-se à vontade com o que vê. Item sente alguma coisa no corpo. Item o que vê parece-lhe positivo, neutro ou negativo. Item o que estão a fazer as personagens e o que lhe inspiram. Há personagens que lhe inspiram desconfiança ou medo, ou o contrário. Item que associações de ideias lhe vêm espontaneamente ao olhar para a carta. Item se as personagens falassem, o que diriam? 10. Que o título curto poderia dar a esta carta? 11. Qual é o seu sentimento dominante? 12. Que expressões ou palavras parecem ser importantes? Sublinhe-as ou realce-as. 13. Quando sentir que já acabou, pegue no seu caderno e escreva tudo. Tenha sempre o seu caderno de intuição à mão ou, se preferir, tenha um caderno exclusivo para o tarô, e ponha sempre a data. 14. Depois disto tudo, faça a relação entre o que disse e a pergunta. Alguns exemplos de tiragens. Primeira tiragem. Liliana pergunta se vai encontrar emprego dentro de 3 meses. 6.
ela escolhe o tarô psicológico de Denise Roussel 1. Le Tarot Psychologique, Denise Roussel, marca registrada 1984, Editions de Mortagne, Quebec, Canadá. 331. Ainda mais forte do que Madame Irma. Sexta item. Vejo uma mulher ladeada por dois homens, a avaliar o peso de 2 taças em frente deles. Item. Um dos homens tem um gesto ameaçador, mas este gesto está fora do campo de visão dela. Item. Um homem rico e poderoso que finge desembainhar a sua espada para ferir o outro homem e este último parece tranquilo perante a ameaça. Item. A mulher hesita entre os dois homens. Ela não vê o perigo que um deles representa. Item. A situação não é negativa, desde que a mulher esteja consciente de que tem diante de si um homem disposto a matar o outro. Ela deve ter discernimento e não deve deixar-se enganar por uma situação que a poderia levar a arrepender-se mais tarde. A gente não deve confiar nas aparências. Título: Atenção. Perigo. Item. Sentimento dominante, receio. Item. A interpretação de Liliana. Vou hesitar entre 2 empregos que me vão ser oferecidos. Avalia o peso de 2 taças em frente deles, e um deles pode tornar-se perigoso. Um dos homens tem um gesto ameaçador, mas este gesto está fora do campo de visão dela. Item. Com certeza vou hesitar, mas tenho de ter discernimento para não ser tentada por uma proposta sedutora que pode ser perigosa. Ela deve ter discernimento e não deve deixar-se enganar por uma situação que a poderia levar a arrepender-se mais tarde. E, sobretudo, não devo confiar nas aparências. Um dos 2 empregos não é realmente bom para mim. E qual seria a sua descodificação? 332. A magia da intuição. Tiragem. Joaquim pergunta-se por que não consegue equilibrar as contas da sua empresa. Ele escolhe uma carta da criança interior 1. Item. Vejo um rapaz a olhar para o ar. Item. Está em equilíbrio instável no rebordo do poço e está tão focalizado a olhar para um pássaro que deixa cair a moeda de ouro que tem na mão. Item. Ele arrisca-se a cair dentro do poço, se não tiver cuidado, mas parece mais preocupado com o pássaro do que com o seu dinheiro. Item. Não tem atenção nenhuma ao que está a fazer. Título: Falta de atenção, perigoso. Item. Sentimento dominante, preocupação. A interpretação de Joaquim. Item. As contas da empresa não estão muito bem porque estou mais preocupado a olhar para outro sítio, focalizado a olhar para um pássaro, do que a cuidar das contas da empresa. É por isso que perco dinheiro. Deixa cair a moeda de ouro que tem na mão. Item. Tenho de corrigir o meu comportamento porque existe um risco sério. Ele arrisca-se a cair dentro do poço. Se não tiver cuidado, francamente não tinha percebido que a situação era esta. Não tem atenção nenhuma ao que está a fazer. E é por isso que as coisas não estão a correr muito bem com as finanças. Falta de atenção, perigoso. Com a gentil permissão de Editions Le Souffle d'Or, Les Cartes de L. Panfin Interior, de Lerner e Mark Lerner. 333. Ainda mais forte do que Madame Irma. Sexta item. O meu desinteresse, a minha falta de atenção e a minha negligência representam grandes riscos para a empresa. Está em equilíbrio instável no rebordo do poço. E qual teria sido a sua descodificação? CONSLH. O de amiga para o tarô lhe dá respostas fiáveis. Muitas vezes, os meus clientes dizem que não recebem respostas às suas perguntas ou que as respostas são tortas. Se é também o seu caso, deixe-me perguntar se realmente seguiu o protocolo. Utilize exatamente as suas palavras e não queira encaixar a verdade como lhe convém. E não tire conclusões precipitadas em relação ao que disse. Se disser, por exemplo, acho que parece, penso que, e outras expressões da mente, pare e recomece o exercício, desde o início, se não siga os conselhos a seguir. 2. Se a sua pergunta é sobre finanças, não pode desviar para a sua vida amorosa, mesmo que a carta pareça referir-se ao plano amoroso. 3. Quando está a fazer a leitura com um amigo, pode ser que algumas coisas que ele diga tenham ressonância em si, mas não se deixe influenciar pela descodificação dele, que é unicamente dele. 4. Muitas vezes, há palavras escritas nas cartas e isso pode influenciá-lo erroneamente. Portanto, tenha cautela e sobretudo verifique se a palavra faz ressonância no seu corpo. Este ponto será visto em pormenor mais adiante. 5. Agora, alguns exemplos para ilustrar o que foi dito.
334 A magia da intuição. Como pode alegremente errar na sua interpretação? Primeiro exercício. Uma cliente, Emília, pergunta: vou ter um aumento. Ela pega na carta e diz: item, vejo uma sereia sentada numa espécie de torpedo. A sereia celebra qualquer coisa. Vemos que ela está feliz por ter derrotado o torpedo. Título: Seu memora-se qualquer coisa. Descodificação da Emília. Sou eu que estou feliz em cima do torpedo. Por que o Miguel vai deixar a mulher para viver comigo? Pare. Vamos recomeçar. O que foi interpretado? Estou a comemorar alguma coisa, certo? Estou em cima no torpedo. Ganhei. Por que o Miguel vai deixar a mulher e viver comigo? Totalmente errado. Outra vez, item, o que foi dito? Vejo uma sereia sentada numa espécie de torpedo. A sereia celebra qualquer coisa. Vemos que ela está feliz por ter derrotado o torpedo. A pergunta era: vou ter um aumento? Portanto, não tem nada a ver com o Miguel a divorciar-se. Item, a Emília não utilizou exatamente as palavras que tinha dito. Item, a única coisa certa é: estou a celebrar qualquer coisa. O resto são devaneios da mente. Ela arranjou as coisas de maneira a que carta respondesse ao seu desejo sentimental. 335 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta. Afinal, qual é a resposta para a pergunta de Emília? Vou receber um aumento? Item, Emília vai ter o seu aumento. Nisso não há dúvidas. Ela está feliz, a celebrar alguma coisa. Item, um mês depois, ela foi aumentada. Segundo exercício, Pedro caiu também numa armadilha. A sua pergunta era: por que não consigo dar-me com Carla? Item, ele pega na carta e diz: é um médico a visitar a sua doente. Esta doente está acamada num estado de extrema fraqueza. Ele já lhe tinha dado remédios que ela não tomou. O médico estava um pouco aborrecido com ela e diz: o que é que eu cá venho fazer se a senhora só faz o que quer e agora vai mesmo ter de ficar de cama? Título: A doente só fazendo o que quer. A descodificação do Pedro. Ela manipula-me. Faz-me acreditar que é frágil e sem forças. Além disso, toda a gente diz que ela é manipuladora. Pare. Vamos recomeçar. O que foi interpretado? Ela manipula-me. Faz-me acreditar que é frágil e sem forças. Além disso, toda a gente diz que ela é manipuladora. Outra vez. O que foi dito? É um médico a visitar a sua doente. Esta doente está acamada num estado de extrema fraqueza. Ele já lhe tinha dado remédios que ela não tomou. O médico estava 336 A magia da intuição, pouco aborrecido com ela, e diz: o que é que eu cá venho fazer se a senhora só faz o que quer? A pergunta era: por que não consigo dar-me com Carla? Item, também aqui, o Pedro não utilizou exatamente as palavras que tinha dito e deixou a sua mente andar a passear. Nada disto está certo. Tivemos de tornar a ver toda a interpretação. E o resultado foi este. Item, a Carla, neste momento, não está bem, está num estado de extrema fraqueza. Eu já tentei ajudá-la várias vezes, ofereci-me para ir com ela a um médico amigo ou a um especialista, e como nada se alterou, começo a ficar farto. O que é que eu cá venho fazer se a senhora só faz o que quer, e agora ela tem de ficar em casa, e vai mesmo ter de ficar de cama? Item, e Pedro acrescenta: ela pensa que sou terapeuta dela, mas não é esse o meu papel. Quero ter uma relação amorosa e não uma relação de dependência. De qualquer das maneiras ela só faz o que quer, e assim isto não vai funcionar. Socorro! Não consigo chegar lá, estou completamente bloqueado. Não entre em pânico. Se isto acontecer, peça ajuda a Sherazade. Era uma vez. Vejamos o exemplo da Liliana, que perguntava se iria encontrar trabalho no prazo de 3 meses, e com a ajuda de Sherazade, o resultado foi este. Liliana começa assim: o que está em negrito são as coisas que ela sentiu serem importantes. 337 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta. Item, era uma vez, numa cidade da Idade Média, uma mulher queria vender 2 taças de grande valor, mas não sabia quem as vender porque tinha 2 compradores. Item, ela tinha à sua frente um pobre e um rico, e ela não sabia que o rico era, na realidade, má pessoa e até seria capaz de matar para as ter. Item, um drama estava prestes a acontecer e a mulher, coitada, não se apercebia de tal coisa.
Ela só queria fazer um negócio com as taças, sem suspeitar de que havia este perigo. Título: um grave risco item sentimento dominante, desconfiança item descodificação. Provavelmente vou ter 2 ofertas de emprego, mas, embora num dos casos o trabalho pareça mais interessante, há um risco bastante grave. Tenho de ter cautela e não me deixar levar unicamente pelo salário. O que é, praticamente, a mesma coisa que ela tinha dito no primeiro exercício. E foi isso que aconteceu. 6 meses mais tarde, a empresa que lhe tinha feito uma oferta muito atraente entrou em falência em companhia. Mais uma vez, a intuição estava certa. Chave suplente se nem mesmo a Sherazade conseguir ajudar. Se estiver sem ideias, mesmo com a Sherazade, peça as personagens da carta para falar, cada uma por sua vez, ou ponha-se na pele de uma das personagens e fale. Segundo exemplo de tiragem, o de Joaquim, que se perguntava por que não conseguia equilibrar as contas da sua empresa. Ele decide pedir ao jovem da carta para falar com ele. 338 A magia da intuição. Como este pássaro é fascinante. É mesmo engraçado em encontrar um pássaro no rebordo de um poço à noite. Quero mesmo apanhá-lo. Upa! Vou subir ao rebordo do poço. Oh, que chatice! Deixei cair a minha moeda de ouro. Mas não faz mal, quero realmente apanhar este pássaro e sei que vou conseguir. Bom, apesar de tudo, tenho de ter cuidado ou caio dentro do poço. Mas, realmente, este pássaro é tão bonito. Não faz mal, mesmo assim vale a pena. Vou subir. Título: um homem mesmo cabeça no ar item sentimento dominante, distraído inconsciente item descodificação. Joaquim chegou mais ou menos à interpretação anterior. Pode-se acrescentar aqui que o Joaquim se deixa levar por situações perigosas por coisas fúteis. Como este pássaro é fascinante. Ele prefere um pássaro a voar a um pássaro na mão. Que chatice, deixei cair a minha moeda de ouro, mesmo percebendo o perigo. Não desiste, não faz mal, mesmo assim vale a pena. Em conclusão, ele diz, deixei de saber quais são as minhas prioridades e é por isso que perco dinheiro, o que é um grande risco para a empresa. É hora de entrar nos eixos. CONSLH de amiga para se tornar um profissional em descodificação misture os métodos, descreva a carta e faça um bocadinho de Sherazade e deixe também as suas personagens falar. Divirta-se com as cartas e as técnicas, e, sobretudo, faça as coisas sem competição nem tensão. Quanto mais se divertir, mais fáceis serão as leituras. E se saírem cartas assustadoras, o que fazer? Por exemplo, como posso ter uma relação romântica completa com Júlia? E a carta que sai é a morte, ai, ai. 339 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta. Sua primeira impressão é que vai acabar com a Júlia, morte da relação, porque é esse o seu receio. Pode ser verdade ou talvez não. Eu explico. Uma pequena história. Obrigada, Denise Roussel. Quando encontrei pela primeira vez, no Canadá, a doutora Denise Roussel, esta terapeuta extraordinária que tão bem desenvolveu o método do tarô psicológico, ela manda-me tirar uma carta do tarô Scapinin, que eu utilizava muito nessa altura. E sai a carta morte, mas acham que fiquei com medo? Não, de maneira nenhuma. E até podia porque tinha acabado de viver uma série de mortes, cada uma mais dolorosa do que a anterior, e a morte poderia realmente ter me assustado. Denise perguntou-me, o que vê ou sente ao ver esta carta? Respondi, vejo um esqueleto a dançar o fandango. Está muito satisfeito consigo mesmo, e há imensos crânios humanos diante dele. Parece que está a fazer limpezas, está a varrer todos os crânios. Acabou-se, podemos passar à próxima. Não tenho medo nenhum desta morte a dançar porque ela está alegre, não há motivo para ter medo. Ele permite-me avançar, fazer outra coisa, há mudanças prestes a acontecer. Título: VAR-se tudo item sentimento dominante, boa disposição item. A Denise tinha me dito não vamos fazer nenhuma pergunta. Vamos ver como é que está hoje. De certa forma era para fazer um balanço da minha vida.
Item como interpreta o que acabou de me dizer? Pergunta-me ela. 340 Magia da intuição. Item é obviamente a altura de avançar e deixar de pensar em todos estes infortúnios que tenho vivido desde há uns meses para cá, respondi-lhe. Agora tudo isto deve ficar lá para trás. É tempo de recomeçar a viver a minha vida e rir em vez de estar sempre a pensar na morte. Sinto também, acrescentei, que é uma nova fase que está para chegar. Não sei como, mas está a chegar. Item esta descodificação confirmou-se, visto que alguns meses mais tarde, mudei totalmente de vida. Então, se aparecer uma carta que assusta, não tenha medo de dizer, de verbalizar tudo o que ela lhe desperta de medo e de negativo em si, porque desta forma vai encontrar os caminhos de trabalho necessários para transformar a sua vida. E, sobretudo, volte sempre ao protocolo. O que vê, o que sente, se as personagens falassem, o que lhe diriam? Etc, etc. Talvez se pergunte se esta carta pode, no entanto, anunciar a morte de alguém. Outra pequena história, uma interpretação completamente falsa mas que acabou por se revelar muito positiva depois do meu divórcio. Estava em guerra com o meu ex por causa da pensão de alimentos, e, em poucas palavras, estava bastante zangada com o homem. Nessa altura, vou consultar uma cartomante que era supostamente extraordinária. Na realidade, tudo o que ela me disse se revelou completamente errado, mas teve um impacto positivo na minha vida. Deixe-me explicar. 341 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta sem rodeios, ela diz-me que o meu ex ia morrer, segundo as suas previsões em 1989 e 1990. Fiquei completamente em choque e pergunto-lhe se ela tem a certeza do que diz. E ela diz, absoluta. Não é possível que seja de outra maneira, as cartas falam por si próprias. Caramba, que notícia! Se o desgraçado vai esticar o pernil, tenho mesmo de fazer as pazes com ele, o que fiz pela maior felicidade dos meus filhos. Isto foi o lado positivo da leitura catastrófica desta senhora, que se revelou uma péssima cartomante, mas uma excelente mensageira de paz. A boa notícia para os meus filhos é que o pai continua vivo e de boa saúde. Assim, a carta da morte, numa tiragem, é mais uma promessa de mudança, assumida ou não. Pode ser a morte de uma relação ou de um emprego. Mas para isso é essencial sentir coisas negativas quando vir a carta e, sobretudo, dizer coisas que confirmam ou não esse sentimento negativo. É também essencial tirar outras cartas que vão ou não confirmar isso. A carta é o que vir nela. Lembre-se daquela pessoa que via um abismo em vez do mar? Se ela estava a ver um abismo, era um abismo. Da mesma maneira, se uma carta é assustadora, diga por que e não se deixe poluir pela sua mente diabrete. CONSLH de amiga. Para o caso de tirar uma carta que não lhe agrada assim que descobrir a carta, o melhor que pode fazer é falar, falar, falar. Diga tudo o que lhe passar pela cabeça, como fiz no meu exemplo, a morte a dançar o fandango. Não 342 A magia da intuição. Comece a pensar que é ridículo e que não significa nada. Fale, continue a falar até sentir que já não há nada mais para dizer. Ou faça o exercício Sherazade era uma vez, invente uma história, dê livre curso à sua imaginação, tudo isto é bom para a intuição. As palavras-chave das cartas são importantes ou não? Alguns tarots têm palavras escritas nas cartas. Como disse numa chave anterior, às vezes basta ver o que está escrito no suporte intuitivo, livros, revistas, publicidade, etc., para ter imediatamente a resposta à pergunta. Assim, no caso do tarô, é a mesma coisa? Para saber se precisa de considerar o que está escrito na carta, antes de tudo, ouça o seu corpo. O que lhe diz, ao ler o título? Tem sensações positivas, negativas ou neutras? Se disser isto deve significar isto ou aquilo, pare imediatamente. É a sua mente a falar. 2. Se, como no exemplo anterior, descobrir palavras que assustam ou que têm uma ressonância negativa em si, veja o ponto e se saírem cartas assustadoras, o que fazer, e siga o que está dito. 3. Siga o protocolo e,
Se sentir necessidade, faça associações de ideias com o título da carta. 4. Ganhe o hábito de sentir imediata e intuitivamente a diferença entre o que é importante e o que não é. Não se perca nos pormenores. Mergulhe com gosto na carta. 5. Invente uma história com o título, uma personagem, a paisagem, esquecendo-se completamente da sua pergunta. Solte a sua imaginação e continue normalmente. 343 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta Chave Suplente. Um exercício estupendo para ir de encontro aos seus medos. Utilize o seu tarô favorito e escolha 10 cartas que são as mais assustadoras para si ou das quais não goste. Para cada uma, ver, balize em pormenor o que o incomoda, assusta ou o que detesta. Vai assim tomar consciência dos seus medos, das suas crenças negativas e dos seus preconceitos, ou seja, uma boa parte da sua sombra negra, as partes de si que não quer ver nem aceitar, mas que surgem nas projeções que faz sobre as pessoas ou as situações que encontra. Exemplo: item detesto esta carta porque ela me assusta. Descreva o seu medo. Item as personagens são. Por quê? Isto lembra-me que. O que, quando, item o que me incomoda nesta carta é que é. Por quê? Explique. Tenho medo de. CONSELH de amiga sobre as suas interpretações. Como disse no início, tem sempre razão mesmo se tiver a sensação de delirar. E não se preocupe, tudo é importante, mesmo as suas divagações. Escreva tudo. 2. Não se atire para questões existenciais antes de dominar as técnicas. Faça perguntas sem grande importância e, para ver os seus progressos, ponha sempre a data e escreva todas as suas interpretações pormenorizadamente. 3. Tornar-se um craque em interpretação requer um pouco de trabalho. Respeite os protocolos e faça todos os exercícios propostos, e vai ver como vai fazer progressos muito rápidos. Então, saltar as etapas só pode desanimá-lo, se errar. 344 A magia da intuição. O que fazer-se tirar uma carta de uma única cor? Alguns baralhos de tarô têm, além de cartas normais, uma ou duas cartas de uma só cor, para o H-Orley e H-Urley, uma carta branca e uma carta preta, para Beline uma carta azul. Interprete-as da mesma forma. O que lhe surge ao ver essa cor? Que associações de ideias pode fazer espontaneamente a partir dessa cor? Se a inspiração não vier, peça a Sherazade era uma vez para o ajudar. E, outra vez, força. Invente. Exemplo: imaginemos que tira a carta preta do tarô H-Orley e H-Urley. Item preto é preto como a música 1. É uma cortina preta e o futuro é negro. É negativo. A situação não muito famosa. Não se vê nada. É preto total. É impossível passar. Isto tudo. Se, para si, o preto for negativo. Item preto. Por que não é suposto eu saber? Não me diz respeito. Faz-me lembrar o pequeno vestido preto e chique da Chanel, porque com um vestido preto eu nunca me comprometo. É sempre elegante em todas as circunstâncias. Também me lembra o perfume La Petite Robe Noire, da Guerlain. Isto tudo para quem o preto é positivo. Item V. Trata-se da mesma cor, mas depende dos olhos de cada um. As tiragens agora vai pôr em prática tudo o que já aprendeu com tiragens mais elaboradas. Vá encontrar, mais adiante, neste capítulo, alguns exemplos de tiragens em cruz que eu utilizo muitas vezes. Uma canção intitulada Black is Black, dos Los Bravos, de 1966. 345 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexto. O protocolo é o mesmo, seja qual for o número de cartas a tirar. Exercício: tiragens com várias cartas. Duração: 45-60. Ritual: o esvaziar o sótão e ritual expresso. Tipo de pergunta: direta, às cegas e duplo às cegas. Frequência: tantas vezes quanto desejado. Material: o seu caderno de intuição ou gravador. Preparação: escolha o seu tarô e a tiragem. E agora a prática: 1. Baralhe as cartas. 2. Diga a si próprio que a carta que tirar vai esclarecer a questão colocada. 3. Descubra as cartas uma a uma e, enquanto não acabar a que está a ler, não descubra a seguinte. 4.
Faça todas as perguntas que vimos anteriormente. 5. Pense em dar um título a cada carta que descreveu e notar o seu sentimento dominante. 6. Destaque ou sublinhe o que sente ser importante. 7. Faça a descodificação com base na pergunta, por outras palavras, faça a relação entre o que foi dito e a pergunta. 8. Se for necessário, troque ideias com o seu parceiro. Por que é que se deve descobrir as cartas uma por uma? Para ter a certeza de que verbaliza à medida que sente, vê, ouve, sem se deixar perturbar pelas cartas que vêm a seguir. 346 A magia da intuição. Fazendo isto, permanece unicamente focalizado na história que está a contar. Está totalmente no momento presente de cada carta que vai descobrindo. As tiragens em CR. Use este tipo de tiragem é uma das mais utilizadas porque dá resultados realmente concretos e específicos sobre qualquer situação. Já a seguir vai encontrar exemplos para quase tudo que pode aparecer. É o que eu utilizo em quase todas as minhas consultas e sempre com resultados estupendos. E como é que se faz? Da mesma forma que já vimos, mas agora a posição das cartas é importante. Os exemplos que se seguem são meramente indicativos, poderá depois compor as suas próprias questões consoante a resposta que pretende. Se, por exemplo, tem um projeto e quiser saber mais sobre ele, poderia pedir ao tarô informações como: o meu projeto, 1. O que me preocupa inconscientemente, 2. Ao que devo renunciar, 3. O que é que eu preciso pôr em destaque, 4. E conclusão, 5. Mas, para a mesma questão, também poderia perguntar: eu neste projeto, 1. O que pode trazer problemas, 2. O que pode ajudar ou ser favorável neste projeto, 3. O resultado a curto prazo, 4. E o desenvolvimento, 5. Por exemplo, se a pergunta é sobre uma relação afetiva, aqui está a minha tiragem favorita: eu, 1. A outra pessoa, 2. O que nos aproxima, 3. O que é contra ou nos afasta, 4. E a conclusão, 5. 347 Ainda mais forte do que Madame Irma VI. Alguns exemplos de tiragens em cruz. Atmosfera geral. Eu entre os dois. Como faço? O que ajuda, o que é favorável, alertas, conselhos, o que nos aproxima, coisa para manter a minha vida social, onde e quando a que devo renunciar. 3. Eu no projeto, preocupação consciente, situação atual, o consultor, quem o meu projeto, onde estou hoje, o casal, o trabalho. 1. Objetivo que vai determinar o futuro, o meu objetivo, resultado a longo prazo, atmosfera geral, porque o desenvolvimento, a conclusão, em resumo. 5. Os outros, preocupação inconsciente, qual é o problema, o meu projeto, o outro, as mudanças a fazer, o meu cônjuge, o que é que eu preciso, o que é que me falta. 2. O que bloqueia a realização coletiva, o fim, projeto futuro, o que pôr em destaque, o que nos afasta, resultado a curto prazo, a minha vida familiar como a minha posição. 4. 348 A magia da intuição. Uma pergunta frequente: o amo ando com o Ronaldo há meses. A nossa relação é séria? Pergunta a Isabel. Então ela faz a tiragem em cruz com o H. Urler e H. Urley e vai ver como ela vai receber respostas muito concretas. A carta número 1 representa a Isabel, a pessoa que faz a perguntar: seu como é que ela está nesta relação? Vejo um homem sentado à mesa que está a olhar de uma forma muito melancólica para 2 taças que estão em cima da mesa. Ele está muito pensativo acerca delas e a palavra que me surge é matutar. Está a matutar. Ele pensa e torna a pensar e o fruto das suas cogitações não parece muito alegre. A interpretação da Isabel: é verdade que eu estou a questionar-me muito. Matuto e torna a matutar para saber se está em uma relação viável e o resultado das minhas cogitações não é muito animador. A carta número 2 representa o outro, neste caso Ronaldo. Nesta relação vejo 2 soldados que impedem a passagem a uma mulher com as lanças. Ela não pode nem avançar nem recuar. Está bloqueada, pede para passar e mesmo assim eles não a deixar passar. Sinto angústia nesta carta. A interpretação da Isabel: então, se bem percebo, parece que é o Ronaldo que está bloqueado nesta relação, que está angustiado, porque se sente prisioneiro, incapaz de fazer seja o que for. 349 Ainda mais forte do que Madame Irma VI. Carta número 3 representa que é o que é positivo, o que Isabel e Ronaldo têm em comum, o que os liga. Diz a Isabel:
É uma carta muito bonita, são dois namorados que se olham olhos nos olhos. Eles estão realmente apaixonados e isso sente-se e vê-se. Diria que eles são como uma só pessoa, porque é difícil ver quem abraça quem. E foi assim que interpretei, a pedido da Isabel, minha querida Isabel, o que vos liga um ao outro é um amor profundo, são um casal muito apaixonado, como se fossem uma só pessoa. A carta número 4 representa o que afasta Isabel de Ronaldo, o que é contra ou o que não é positivo nesta relação. Diz a Isabel, vejo uma freira que, com um ar autoritário diz ao seu jardineiro para ir para a esquerda e ele não quer, porque está a indicar o sentido oposto. Eles não estão de acordo acerca do que se deve fazer na horta e cada um deles fica na sua e, entretanto, nada se faz. A interpretação da Isabel, o que nos afasta, o que não é muito positivo, é termos ideias diametralmente opostas. O que nos falta, a um e a outro, é talvez um pouco de flexibilidade, queremos os dois ter razão e, entretanto, nada avança. A carta número 5 é a conclusão. Isabel vê um casal abraçar-se, a dançar e a celebrar alguma coisa. Estão felizes e alegres. Mesmo a dançar, conseguem segurar um copo sem entornar, eles têm muito cuidado um com o outro. Lá estão juntos muito bem dispostos, o que me lembra 350 a magia da intuição street. Exupéry, amar não é olhar um para o outro, é olhar, juntos, na mesma direção, diz Isabel. A interpretação da Isabel, a conclusão é que, sem dúvida, queremos fazer coisas juntos, mas há comportamentos a mudar antes de considerarmos ter uma vida comum. É razoável pensar que, para termos uma relação séria, vamos ter, um e outro, de ser mais flexíveis e ouvirmos-nos mais um ao outro. Seria uma pena estragar esta relação, porque estamos realmente apaixonados. Só é preciso fazer uns ajustes nos nossos comportamentos. CONSLH os de amiga para obter um máximo de informações também pode pedir mais uma carta se precisar de mais explicações acerca de qualquer uma das cartas da tiragem, só uma. Para isso, pode utilizar o mesmo ou outro tarô à sua escolha, o que eu gosto muito de fazer, mesmo que os puristas do tarô bradem ao céu só de ouvir esta sugestão. A tiragem da ponta de diamante. Esta tiragem foi proposta por Jack H. Orley, Ray John H. Orley e foi a doutora Denise Russell que a divulgou, em grande medida, no seu livro Le Tarot Psychologique, Miroir de Soi-Même, o tarô psicológico, espelho de si próprio. Nesta tiragem, todos os aspectos da questão colocada pela pessoa que consulta, você ou um amigo, são abordados de forma simples, progressiva e coerente. É uma história completa que se desenrola diante dos vossos olhos. Adoro esta tiragem. É graças a ela que a minha cliente, aquela que viu uma freira contar os seus tostões, lembre-se do que falamos no INI 351 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta Sil desta chave, que descobriu a causa da sua infertilidade e conseguiu dar à luz o seu menino. Se tem uma pergunta que requer um verdadeiro desenvolvimento e quer ter o máximo de informações, então este é o tipo de tiragem de que precisa. Leva o seu tempo, porque é de uma grande riqueza e pode levá-lo por caminhos que nem imagina. Se se entregar completamente a esta tiragem, ela vai revelar-lhe facetas que nem imaginava que tinha. Os criadores das cartas do tarô psicológico Orley e Harley também utilizam a linguagem astrológica para explorar facetas da personalidade da pessoa que consulta. E mesmo que eu não o utilize na minha prática, vou dar a simbólica astrológica de cada carta. Por exemplo, a carta na posição 1 corresponde ao Sol, assim, para aqueles que praticam astrologia, isso certamente vai dar-lhes uma outra possibilidade de interpretação, consoante a simbólica astrológica e o seu posicionamento no jogo, sobretudo quando vai ajudar um amigo, como veremos na 7. Chave. Se não perceber nada de astrologia ou se não estiver interessado, esqueça. Posição das cartas e o seu significado 1. O SO, o centro do meu mundo no momento atual. Item esta carta fala sobre as minhas preocupações interiores conscientes levantadas pela minha pergunta. Este é o ponto de partida da viagem que o vai levar, carta a carta,
Da primeira à última ponto e 352 a magia da intuição 13 8 1 10 11 6 3 4 9 7 2 5 12 tiragem da ponta de diamante 353 ainda mais forte do que Madame Irma sexta item a doutora Denise Roussel. Aconselhava demorar o tempo que fosse preciso para definir claramente o que sabemos do problema. É o momento, dizia ela, para tomar consciência das nossas preocupações e da visão que nós temos do problema levantado. E tenha também a imagem que tenho de mim próprio em relação ao problema e o que eu penso dele conscientemente, o que me preocupa no meu íntimo. 2. A LUA, a face desconhecida ou inconsciente da pergunta item muitas vezes, é algo que estou a esconder de mim próprio ou que admito com dificuldade. Item alguma coisa me escapa neste problema, provavelmente a um lado escondido, que não quero ver e que está a influenciar-me sem eu dar por isso. É a outra face da moeda, aquela que eu não gosto de ver. 3. A Terra. Se como reajo entre estas duas tendências e tem consigo ou não equilibrar estes dois polos? E tem como me sinto entre estes dois lados de mim? E tem como consigo manobrar estas duas polaridades opostas? 4. Júpiter. Os meus recursos, talentos, fatores favoráveis, as minhas escolhas possíveis com as quais posso contar. Item quais são os meus recursos, capacidades, aquilo com que posso contar? Quais são os meus pontos fortes? Item como posso superar esta dificuldade ou encontrar uma solução para o problema? Item o que posso aprender de positivo com esta situação? 354 A magia da intuição 5. Saturno. Os meus maiores obstáculos, os meus esquemas repetitivos, as minhas dificuldades crônicas. Item que problemas ou dificuldades se tornam crônicos na minha vida. Item quais são os obstáculos que surgem repetidamente na minha vida? Item o que tenho tendência a repetir? Qual das minhas atitudes pode causar este tipo de problema recorrente? 6. Vênus. Como vivo, ou não, o meu lado feminino, animar, a minha intuição, os meus sonhos, a minha criatividade, o meu ideal? Item qual é o meu ideal de homem ou mulher? Item o que me atrai ou repele? Item o que desejo, todas as formas de atração, como o amor, a beleza, o dinheiro, a fama, o poder, etc. Item qual é o meu ideal de uma maneira geral? Para perguntas concretas como, por exemplo, a procura de emprego, pergunte, qual seria o trabalho ideal para mim? 7. Marte. Se eu como posso mobilizar as minhas energias de luta, como vivo a minha parte masculina, animus, a ação, a determinação? Item como reajo quando confrontado com um perigo, suposto ou real, o que me leva a agir, ou não, a empreender alguma coisa? Item sou determinado? Item o que é que trava a minha ação? Item como se traduz a minha agressividade na vida? 355 Ainda mais forte do que Madame Irma sexta item o que é que me faz mexer, me mobiliza? Item como e o que é que me leva a agir? 8. Mercúrio. Recebo intuitivamente um flash. Uma solução intuitiva, uma mensagem libertadora. Olhando para o problema de outra perspectiva, item que mensagens ou flash intuitivo estão os deuses a enviar-me. Não se esqueça que Mercúrio, ou Hermes, era o mensageiro dos deuses. Item se o meu guia, o meu anjo, o universo me soprasse qualquer coisa, o que seria? Item qual a ideia libertadora que posso encontrar nesta carta? Como é que ela pode ajudar-me a reverter a situação? 9. Neptuno. O futuro provável. Se como posso transformar a definição do problema? Item como posso ser responsável pela minha vida, se a cada momento tomo decisões que vão influenciar o meu futuro? Item como estou preparado para enfrentar o futuro? Item que escolhas fiz que me trouxeram até aqui? Item qual é o futuro que preparei para mim próprio? 10. Urano. As alterações a fazer na minha vida. Item o que devo fazer para que os acontecimentos previstos pela carta anterior, 9, se realizem, se forem positivos, ou não se realizem, se forem negativos. Item que mudanças ou correções devo fazer para que o que está previsto na posição 9 se realize ou não. 356 A magia da intuição 11.
Vê esta, de onde vem o problema, que qual é a origem da situação? Item o que é que, no meu passado, deu origem a esta situação ou a este problema. Item quais são os fatores em falta ou as carências, no meu passado ou mais recentemente, que estão na origem desta situação. Item o que é que me faltou? Item o que é que me faltou de mais importante na minha vida? 12. Pelotão, no fundo, qual é o problema? Depois de todas estas cartas, o que farei com o que foi dito? Item como é que vou viver com tudo que aqui me foi revelado? Item como vejo o meu futuro, depois disto tudo? É o futuro entrevisto com tudo que foi dito após a carta 9, a conclusão do projeto, a resolução do problema. Como vou viver isto tudo? Nota: muitas vezes me apercebi de que o problema real se exprime na carta desta posição, aquele problema que nem sempre confessamos a nós próprios, mas que surge no fim da tiragem. Por exemplo, alguém pode perguntar como ter uma melhor comunicação entre o casal, enquanto o problema de fundo é o medo da separação ou o medo de ficar numa situação financeira difícil, em caso de divórcio. 13. Novo começo, a que H. Hurley chama o novo ascendente, ponto 357 ainda mais forte do que Madame Irma sexta item com tudo o que foi dito até agora e com a ajuda da carta 12, vou agora iniciar um novo ciclo. Item que forças vão ser mais determinantes? Exercício: lançar-se na tiragem de ponta de diamante duração, indeterminada, porque esta tiragem deve ser feita com calma e com tempo. É melhor fazer esta tiragem em 2, 3 ou mais dias, porque fazê-la de qualquer maneira seria uma pena. Faça sessões com um máximo de 70. Ritual: o esvaziar o sótão e ritual expresso ou longo. Tipo de pergunta: unicamente direta. Aplicação: perguntas existenciais ou que requerem um certo desenvolvimento. Frequência: tantas vezes quanto desejado. Material: o seu caderno de intuição ou de tarô ou gravador. Nota: o ideal seria que alguém anotasse o que diz, caso contrário, grave a sessão e transcreva-a, no fim, no seu caderno, e escreva a data. Preparação: pense bem na sua pergunta e prepare-a com cuidado. E agora a prática. 1. Deixe-se guiar pela sua intuição para escolher o tarô, se tiver vários. 2. Faça a sua pergunta e diga a si próprio que tudo o que disser vai ajudá-lo a resolver o problema ou a situação que o preocupa. E 358 A magia da intuição 3. Baralhe as cartas, enquanto repete a sua pergunta. 4. Escolha 13 cartas e coloque-as com a face virada para baixo, de acordo com o modelo apresentado anteriormente. 5. Descubra as cartas uma a uma e comece a falar, seguindo o protocolo que já conhece, pode ou não dar um título a cada carta. 6. Faça a ligação entre tudo o que disse, o significado da carta em função da sua posição e o problema. 7. Continue até a carta 12 e depois faça a síntese de tudo disse em relação com a sua pergunta. 8. O que descobriu sobre si próprio durante esta tiragem? 9. Que soluções foram encontradas? 10. O que vai fazer com todas as informações que recebeu? 11. Abra só agora a última carta, a 13, e termine. Escreva tudo no seu caderno, no caso de ter gravado a 6 são. Um exemplo de tiragem da peonta de diamante vou só contar o essencial, porque foi uma tiragem que exigiu 3 sessões de 1h20 cada uma. Pergunta de Pedro: como vou conseguir dar-me com o meu diretor-geral, DG, que é odiado por todos e de quem todos me fazem queixas? Pedro é o número 2 de uma importante empresa multinacional. 359 ainda mais forte do que Madame Irma sexta 1. Minha, preocupação, consciente, em relação à questão 1 vejo uma noiva que chega a um jardim preparado para o casamento. Ela parece muito feliz e calma, mas está a chegar sozinha enquanto a tradição diz que é o pai ou o padrinho que a levam ao seu futuro marido. Pode-se pensar que ela não encontrou ninguém para desempenhar esse papel e, então, já sozinha. Interpretação de Pedro: esta carta representa exatamente o meu problema. Estou sozinho, não posso contar com o meu DG. Ele é um pouco como a noiva,
está muito tranquilo porque ele sabe que pode contar comigo. A princípio, isso não era um grande problema para mim, mas, hoje, gostaria de não ter a responsabilidade de todos os problemas da empresa sobre os ombros. 2. A face desconhecida ou inconsciente da questão. Vejo um homem assegurar as rédeas de uma carroça, mas tem dificuldade para segurar os cavalos porque cada um quer ir para o seu lado. Ele realmente precisa de toda a sua força para conseguir avançar. Ele tem uma espada na mão, mas, francamente, não se vê para que serve, é uma arma totalmente inútil. A partir de agora todas as cartas são do Tarot Psychologique de Denise Roussel, marca registrada 1984, Editions de Mortagne, Quebec, Canadá. 360 Magia da intuição. Interpretação de Pedro. Ainda tenho dificuldade em aceitar que ele seja o número 1 da empresa, quando sou eu que carrego com tudo, quando deveria preocupar-me só a responsabilidade financeira. Ele respeita-me, mas é insuportável com o resto do pessoal. Está sempre a brandir a espada da ameaça de despedimentos para que todos andem direitinhos. Não é assim que se dirige uma empresa, disse Pedro. Francamente, tenho dificuldade em segurar o barco com ele e com os empregados que se queixam. 3. Como consigo manobrar entre esses dois polos? Vejo um guerreiro que acaba de regressar da guerra e ainda está a segurar a espada. Está sentado num trono. Olha para a Assembleia com a sua espada erguida na mão direita, que bem poderia ter deixado noutro sítio, e parece dizer àqueles que estão a assistir: atenção, sou o rei, não me enervem, porque, senão, eu faço novamente a guerra, mas desta vez contra vocês. Sou o rei, ouçam-me. Interpretação de Pedro. O guerreiro sou eu, tenho de estar sempre com a espada em punho. Sempre que o ambiente está melhor, aparece um problema. Nunca posso realmente fazer o meu trabalho em paz. Tenho de estar sempre pronto para lutar pelos meus colaboradores, os orçamentos, as despesas, enfim, tudo. É verdade que ele sabe que estou sempre de olho em tudo, mas é esgotante. Também é verdade que ele me respeita. Eu sei também que ele me dá ouvidos, mas gostaria mais que tudo fosse mais tranquilo. 361 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta 4, posso contar com que, os meus fatores favoráveis. Vejo um homem a tocar trombeta, é um arauto medieval a anunciar algo importante. Todos o escutam, está em cima de um magnífico cavalo e não passa despercebido. O cavalo obedece-lhe cegamente e os dois fazem uma equipa fantástica. Tudo para e toda a gente ouve o que ele tem para dizer. Interpretação de Pedro. Eu sei que as pessoas me dão ouvidos porque falo sempre com eles com franqueza. Sou uma pessoa reta e quando há novidades, seja o que for, sou sempre eu que as anuncia. As pessoas sabem que podem contar comigo, que não vou mentir-lhes e sei unir as equipas, em geral, todos aqueles que trabalham comigo. Sou um excelente comunicador e as pessoas respeitam-me e fazem sempre o que lhes peço. 5. Os problemas crônicos, os padrões repetitivos e os maiores obstáculos. Vejo um homem que não tem pernas, em vez de pernas, vemos um pedaço de madeira e podemos questionar-nos como é que ele consegue segurar-se em pé. Ele segura na mão uma espécie de frasquinho, no qual está presa uma mulher, ele olha para ela e parece estar a dizer-lhe: estás à minha mercê, minha filha, e agora? Na outra mão ele segura uma cruz virada ao contrário na qual está um homem pendurado que faz tudo para não cair. O homem sem pernas só tem olhos para a mulher prisioneira e não se preocupa com o homem que se agarra o melhor que pode. 362 A magia da intuição. Interpretação de Pedro. Sou como o homem da imagem, não consigo avançar porque estou demasiado focalizado nos meus problemas com o meu diretor-geral, e sei que, em última análise, ele depende de mim porque sou eu que abro os cordões à bolsa. Sou como o homem na cruz, agarrado a uma situação que pode pôr-me em risco de ficar mal fisicamente. Estou demasiado preocupado com ele e com os problemas que ele causa e isso causa-me um estresse totalmente desnecessário. 6. Que uau seria o ambiente ideal para mim no trabalho? Na imagem há um homenzinho que está a escalar uma montanha, descalço, com a ajuda de uma corda. Ele tem realmente um ar decidido a alcançar o seu objetivo e avança a toda velocidade. Poderia não ter levado as espadas que são um bom peso,
a menos que tenha medo de precisar delas quando chegar lá acima. De qualquer forma, mesmo que houvesse um perigo, ele não teria qualquer hipótese com aqueles que o esperariam lá em cima. Interpretação de Pedro. O ideal seria que ele e eu trabalhássemos em equipa para alcançarmos os nossos objetivos, e, para isso, era preciso livrarmos-nos da nossa agressividade mútua. Temos objetivos comuns e seria realmente mais fácil colaborarmos para os atingir em vez de lutarmos constantemente um contra o outro, ainda por cima porque não estou verdadeiramente preparado para combater. Sobrecarrego-me com coisas completamente inúteis e seria bom livrar-me disso. Afinal, do que tenho medo? É ridículo. 363 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta Sete. Como mobilizo as minhas energias para lutar? Como agir? Vemos um homem de cabeça para baixo, pendurado por um pé e que, curiosamente, tem ar de estar à vontade nesta posição totalmente fora do vulgar e não muito confortável. Se eu lhe perguntasse, ele diria que é uma vantagem estar nesta posição, porque vê as pessoas e as coisas de uma outra maneira. Aqueles que me veem ficam totalmente desconcertados, disse-me, mas eu não. Estou bem. Descubro coisas que seriam totalmente impossíveis de descobrir se estivesse noutra posição. Eu estou bem, aqueles que me veem nesta posição é que não estão nada à vontade. Interpretação de Pedro. Pessoalmente, desde a minha mais tenra infância que sempre gostei de considerar um problema de todos os ângulos, fazendo de advogado do diabo, de alguma forma. Para compreender as coisas, eu preciso de saber o que está a acontecer, analiso e estudo sempre o problema de todos os ângulos. Sou um excelente jogador de xadrez, um estratega e gosto de estar onde as pessoas não esperam. É verdade que a maioria das pessoas que me conhece pode pensar que não estou pronto para a guerra. É verdade que eu não grito, não sou agressivo, só ajo quando tenho a situação estudada. 8. Recebo uma mensagem intuitiva. Alguma coisa que me liberta é um homem que está a fazer malabarismo com bastões de fogo. Percebe-se que ele tem experiência, porque está perfeitamente à vontade com o que faz. Ele mantém as pessoas 364 a magia da intuição distância, porque quem se aproxima pode queimar-se. Ele mostra uma grande habilidade a fazer isto, e nem pestaneja, está perfeitamente à vontade com o que está a fazer. É um artista na sua arte, mas é claro que as pessoas não se aproximam muito dele. Interpretação de Pedro. Se ouvir a minha intuição, ela diz-me para me manter longe dos problemas e sinto-me completamente capaz de o fazer. Ela sopra-me também para não ter medo desta situação e para me afirmar. Os bastões de fogo representam a distância que tenho de manter do meu DG e dos problemas dos outros. A minha intuição diz-me também para não interferir, a não ser que a situação seja escaldante, se assim se pode dizer. Já tenho bastante idade e experiência, mas quem me ouve pode não acreditar nisso. 9. O futuro provável desta situação. Ora esta tem graça. A cena passa-se num jardim e há uma freira com um ar autoritário que diz ao jardineiro para ir numa determinada direção. O homem diz que não, é noutra direção que ele quer ir. Não sabemos quem vai ganhar, porque ambos parecem determinados a fazer o que querem. O mínimo que se pode dizer é que realmente eles não estão de acordo e para mim parecem-me teimosos como uma mula. Interpretação de Pedro. Bem, não é preciso procurar muito. É bastante evidente que se trata do problema entre o meu diretor-geral e eu. Raramente estamos de acordo na maneira de gerir a empresa, porque cada um fica na sua. Mas de vez em quando, há um 365 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta que cede, embora, de uma maneira geral, são discussões que nunca mais acabam. Estou farto. Quer dizer que no futuro vai haver ainda mais e mais discussões? 10. O que devo fazer para que o futuro vislumbrado na posição 9 se transforme? A pergunta de Pedro: o que devo fazer para conseguir dar-me com o meu DG? Esta é uma carta de poder. É a imagem de um faraó que parece estar a fazer justiça. Está sentado num trono, ladeado pelos seus cães que podem defendê-lo, se for necessário. Ele tem um cetro, símbolo do seu poder, e ninguém questiona esse poder, porque é o faraó, um deus vivo para os egípcios.
É adorado e temido ao mesmo tempo, pois ele tem todos os poderes sobre os seus súbditos. Interpretação de Pedro. Esta carta é difícil de descodificar, disse Pedro. Não vejo o que é preciso mudar para me dar com o meu DG. Pergunto-lhe, se o faraó falasse consigo, o que diria? Se o faraó falasse comigo, ele diria que herdou muito cedo o poder e que não estava muito preparado para esse papel. O que ele queria era gozar a vida, divertir-se, e não estar sempre a representar como está hoje. Ele nunca tem tempo para fazer o que lhe agrada. Se pudesse, ele iria conversar com as pessoas que não sabem que ele é um Deus vivo e por isso estariam completamente à vontade com ele, falariam normalmente, como entre iguais. Ele seria uma pessoa normal, sem todas as obrigações que lhe pesam e que o impedem de viver. 366 A magia da intuição. E agora retomamos a interpretação do Pedro. Bem, agora acho que é mais claro, disse Pedro. Sim, o meu trabalho é o dinheiro, as contas, as finanças. Não estava nada preparado para fazer o que estou a fazer agora e isso pesa-me. Porque gostaria de passar menos tempo no escritório. Ele diz que trabalha quase 11 horas por dia, e ter tempo para mim, para aprender a pilotar, para escrever, etc. No escritório, toda a gente me vê como salvador e passo demasiado tempo nisso. Afinal, estou sempre a desempenhar um papel que não me convém de maneira nenhuma e que me pesa. 11. De onde vem o problema? Qual é a origem desta situação? É uma mulher prisioneira que vai ser queimada viva. Tem as mãos e os pés amarrados e não pode, de maneira nenhuma, escapar-se. Para mim é o horror total, ninguém vem em sua defesa. Não só foi condenada como humilhada porque está completamente nua, esta situação não só é trágica como humilhante porque está completamente exposta aos olhos da multidão. Interpretação de Pedro. A mulher na fogueira não pode fazer nada e isso é o que acontece com o meu DG. Ele também se sente preso no seu papel de DG e devo admitir que a situação não é fácil para ele, porque ninguém o defende. É verdade que eu também não lhe dei muitas hipóteses. No princípio a situação estava mais ou menos, mas agora não está nada bem. Havia problemas e ele com certeza deve ter se sentido inferiorizado em muitas situações. E agora está sempre a reagir, como se estivesse sempre a ser atacado. 367 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta 12. No fundo, qual é o real problema? Como viver agora com tudo que foi dito? É uma freira que está a fazer um porco assado para os seus convidados que estão a chegar para comer o que ela preparou. Pelo número de facas que ela tem na sua cesta, acho que vai ser um banquete. Está sozinha a fazer tudo e não parece estar aborrecida por causa disso. Sente-se que ela é organizada e prefere tratar de tudo à sua maneira. Interpretação. Talvez organizar convívios com todo o pessoal pudesse dar uma aura mais simpática ao meu DG. Ele gosta de fazer as coisas à sua maneira e nunca pede ajuda, mas, em certas situações, em que ele tem dificuldade, acho que nós poderíamos proporcionar-lhe um ambiente mais agradável. No fundo, o problema é que fui eu que o recomendei para este cargo, e eu teria gostado que ele estivesse mais à altura e pergunto-me se não me terá faltado discernimento. 13. O novo ciclo, novo começo. Vemos um grupo de mulheres e homens que estão a fazer uma roda à volta de uma criança. Estão todos felizes e descontraídos. Celebram algo, um nascimento, acho eu. Dançam todos à volta da árvore da vida e todos estão nus, mas perfeitamente à vontade. Desta carta emana um ambiente de alegria e boa disposição. Interpretação. Bom, se quiser dar-me com o meu DG não é preciso inventar, devemos recomeçar em novas bases. Devo falar com 368 A magia da intuição. Ele francamente sem hostilidade, ser sincero e levar as coisas menos a peito e não me envolver tanto nos problemas do pessoal, pois cada um tem de assumir as suas responsabilidades. Tenho de confiar nele, para recomeçar do zero, porque o ambiente atual não é saudável nem para ele nem para mim. E devo ser mais caloroso e espontâneo nas nossas relações. Pequena história sobre o que aconteceu ao Pedro depois disto. Algumas semanas mais tarde, as relações entre o Pedro e o seu DG tinham mesmo evoluído positivamente,
e ele era o primeiro a ficar surpreendido com isto. Ele disse-me que o tarô tinha realmente desbloqueado qualquer coisa nele, pois a verdade está sempre no meio, como a Silviane costuma dizer, e acrescentou ele: agora, as nossas relações são mais cordiais, e o mesmo se passa com todo o pessoal. Como vê, foi o Pedro que encontrou nele as próprias soluções. Claro que eu o guiei, mas nunca lhe soprei o que ele tinha de fazer ou dizer. É esta maravilhosa conclusão desta história: ele encontrou tudo sozinho. E as cartas têm sempre o mesmo significado para si? Está a perguntar isto por causa da imagem do jardineiro e da freira? Nesse caso, há para mim uma forte oposição entre o que um e outro querem. No entanto, tenho clientes que veem ou que acrescentam coisas completamente diferentes. Tenha sempre presente que cada um é único e cada psique também. Muitos de nós têm histórias parecidas. No entanto, as sensações são únicas, assim como as projeções que cada um faz no momento de descobrir uma carta de tarô. 369 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta CONSLH de amiga para se tornar um as na interpretação da tiragem da ponta de diamante. Tome o tempo necessário para fazer esta tiragem, porque ela é realmente de uma riqueza extraordinária. Não defina um limite de tempo para responder, mas deixe-se sentir intimamente o significado das cartas. Quanto mais pormenores der, mais vai ter respostas possíveis para as suas perguntas. Já passei algumas vezes vários dias para interpretar todas as 12 cartas, e em retrospectiva, sinto que todo esse tempo foi necessário para marinar, digamos, de modo a que cada peça do puzzle encaixasse no conjunto para dar uma resposta coerente e muitas vezes salvadora. Mas o Pedro foi diretamente para a interpretação e não fez como a Silviane disse no início da chave. Recomendo vivamente que não se lance numa tiragem ponta de diamante assim que tiver aprendido o BABA do tarô. Para ter sucesso nesta tiragem é preciso ter adquirido todos os automatismos que foram explicados ao longo deste livro, em particular, nesta chave. Então, resumindo e concluindo, quando atacar esta tiragem, já não precisa de dar um título, de sublinhar os pontos importantes nem exprimir o seu sentimento geral. Agora, já chegou ao ponto de interpretar imediatamente o que sente, o que vê e o que ouve, já chegou ao tarô intuitivo. B. O Tara INTUIT4 quando sentir que já integrou plenamente o protocolo e as técnicas do tarô psicológico, está pronto para avançar para 370 a magia da intuição tarô intuitivo. Neste tarô, basta olhar para as cartas para que surjam intuitiva e instantaneamente as palavras e as associações de ideias. Pode considerar que faz tarô psicológico e intuitivo logo que a interpretação surge espontaneamente ao descobrir as cartas, logo que sente intuitivamente o que é importante para si ou não. Como disse no início, nesta chave vamos aprender as técnicas unicamente para o seu uso pessoal e só na última chave vai aprender como pode ajudar a tia Berta ou o primo Júlio. Nessa altura vai abrir taros para outras pessoas. Como nasceu o tarô intuitivo? Ao longo dos anos, muitas vezes notei que algumas pessoas não gostavam muito de ouvir o termo tarô psicológico, como se a palavra psicológico as arrumasse na prateleira das pessoas perturbadas ou com doenças mentais e que, por isso, precisassem de psicoterapia. É em resposta a este bloqueio que comecei a desenvolver um método que combina psicologia e intuição, embora ambos tenham o mesmo objetivo. E, de facto, o conceito de tarô intuitivo tem mais saída do que o outro. Outra razão que me levou a aperfeiçoar este conceito é que, numa sessão de tarô psicológico, é a pessoa que consulta falar, enquanto no tarô intuitivo, sou eu a fazer a leitura das cartas, o que põe a maioria das pessoas mais à vontade. Não se sentem pressionadas para fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Trata-se só de descobrir o que não funciona nas suas vidas, mas podia funcionar com alteração de atitude ou de ponto de vista. Conhecer e dominar as técnicas do tarô psicológico é um passo essencial. Os automatismos, nesta altura já adquiridos, permitem ler as cartas de uma forma fluida e natural, como se a história se desenrolasse diante dos seus olhos. 371 ainda mais forte do que Madame Irma Sexta no decorrer de uma sessão de tarô intuitivo, tudo deve encaixar-se de maneira espontânea e límpida.
Está a ouvir as personagens a falar, a ver as ações que se desenrolam diante de si e a sentir imediatamente o que é importante ou não. Está a varrer todas as possibilidades relacionadas com a sua pergunta ou com a de um amigo. Encontra pistas para solucionar um problema, para desfazer os nós de situações difíceis ou para saber como conduzir um projeto até ao fim. Ao longo dos muitos workshops que tenho orientado, depressa ficou claro que os participantes gostam de praticar os seus conhecimentos com outras pessoas. Isso mostrou-me a necessidade imperativa de os ajudar nesse processo. É o que vai aprender na sétima chave. O tarô intuitivo é divinatório ou não? Uma vez que as técnicas estejam bem assimiladas, pode escolher a melhor maneira para utilizar o tarô, acompanhar pessoas, fazer o tarô divinatório ou uma mistura dos dois. Vamos ver isso mais em pormenor. Se, por exemplo, o seu parceiro fizer a seguinte pergunta: será que vou encontrar o homem ou a mulher da minha vida em breve? Neste caso, tem três opções. Levar o seu parceiro a perceber por que é que ainda está sozinho e o que ele poderia fazer para encontrar alguém. Por outras palavras, que ações devem ser realizadas para encontrar a sua cara-metade? É ele que fala. Isto é tarô psicológico. 2. Levar o seu parceiro a perceber como pode pôr todas as chances do seu lado para encontrar alguém. É você que fala. Isto é tarô psicológico intuitivo. 372. A magia da intuição 3. Também pode misturar tarô psicológico puro e tarô intuitivo, levando o seu parceiro a dizer o que lhe inspira a carta e as suas personagens. É um processo eficaz, mas um pouco mais difícil, e vamos ter o prazer de o desenvolver num próximo livro. 4. Você diz sim ou não, se o seu parceiro vai ou não encontrar a sua cara-metade e quando. É você que fala. Isto é tarô divinatório puro. Se sentir atraído pelo tarô divinatório, pode perfeitamente utilizar todas as técnicas que já vimos para o praticar. Uma pequena história. Esta é ou não a casa perfeita? Há algumas semanas, uma cliente pediu-me para abrir um tarô porque estava quase a assinar o contrato de promessa compra e venda e queria saber se devia ou não comprar aquela casa. Imediatamente, senti um aperto no estômago e à medida que as cartas saem sinto que há um problema real. Mais ela fazia perguntas sobre as cartas que saíam e mais o meu desconforto aumentava. As personagens diziam que ela corria o risco de perder dinheiro, que havia alguma coisa pouco clara escondida nas facilidades aparentes deste negócio. Como posso desistir do negócio, se já assinei um documento prévio a demonstrar o meu interesse? Pergunta a minha cliente. A última carta diz que ela vai encontrar uma solução para que tudo se resolva a seu contento. Então, isto é obviamente divinatório. Mas o tarô ajudou a compreender que se ela estava a fazer a pergunta é porque já tinha dúvidas em relação a esta compra. 373. Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta, eu não lhe disse não compre esta casa. Por quê? A distinção é subtil, de facto, mas para mim, como já disse, o essencial é que, uma vez esclarecidos os riscos de uma situação, seja a própria pessoa a decidir. Não eu. A minha prática de tarô permite aos meus clientes ver dentro de si próprios o que eles podem mudar, transformar e tornar-se senhores das suas próprias vidas. Como disse Galileu, há muito tempo, não se pode ensinar nada a ninguém, pois desse apenas ajudá-las a descobrir por si próprias, que elas têm tudo dentro de si. O que perguntar ao tarô intuitivo? Absolutamente o mesmo que ao tarô psicológico. Como funciona? Da mesma maneira. Só que agora, como já domina os protocolos e as técnicas, pode ler as cartas como se contasse uma história. Tudo vem de forma natural, sente intuitivamente o significado das cartas e a relação com a pergunta. As associações de ideias surgem naturalmente, as personagens falam, a história desenrola-se como num livro aberto. Depois de aprender a fazer leituras intuitivas, lançar-se no tarô intuitivo vai ser uma brincadeira de crianças. Aqui fica um exercício para começar imediatamente. Exercício de tarô INTUIT4 duração, 3-5 por carta, ou mais tempo, se sentir que é necessário. Ritual, o esvaziar o sótão e ritual expresso ou longo.
374 A magia da intuição. Tipo de pergunta: direta, às cegas e duplo às cegas. Aplicação: qualquer pergunta. Frequência: tantas vezes quanto desejado. Material: o seu caderno de intuição ou gravador. Preparação: pense e formule a pergunta. Leve o tempo que precisar para tudo ficar claro na sua cabeça. Veja a terceira chave, se necessário. E agora a prática. 1. Faça o seu ritual. Não faça a tiragem quando estiver num estado demasiado emocional, com estresse ou com dor. Espere até estar mais calmo. 2. Escolha o seu tarô e a sua tiragem. 3. Baralhe as cartas viradas para baixo. 4. Diga a si próprio cada vez que tirar uma carta, que ela vai ajudar a perceber o ponto em questão. 5. Descobre as cartas uma por uma. 6. Comece a falar, e tenha a sensação imediata. O que sente no seu corpo? É agradável, desagradável? Que sentimentos tem? Item: o que dizem as personagens? Se a imagem falasse, o que diria? Qual a impressão que emana da carta? Item: que título daria a esta carta ou qual é o ambiente geral? Item: o que sente em relação à pergunta e à posição da carta? O que acha que vai acontecer? 7. Quando terminar com uma carta, descubra a seguinte. Quando acabar a tiragem, escreva tudo no seu caderno, claro, sempre com a data. 375 Ainda mais forte do que Madame Irma VI se disser disparates? Ainda bem. Depois de algum tempo, e com algum distanciamento, releia o que escreveu no seu caderno e vai perceber o que causou o descarrilamento da intuição e permitiu que a sua mente diabrete controlasse o comboio. Ao princípio, faça perguntas com respostas rápidas e, claro, não existenciais. Falando de disparates, lembre-se do meu Espalhanço a Grande e a Francesa, quando comecei a aprender o tarô de Bellini, que contei na terceira chave. O lado positivo é que aprendi muito por me enganar. Chave suplente para aldrabar a sua mente. O Joker: se surgir a menor dúvida ou se perceber que a mente está em vias de alcançar a velocidade Mach 2, pergunte imediatamente. Item: estou a interpretar bem? Item: a minha interpretação está no bom caminho? E tire uma carta Joker, dizendo a si próprio qualquer coisa como vou tirar agora a carta que, item será a confirmação de, item vai pôr-me no bom caminho, item vai dar-me mais informações, item vai permitir-me perceber que, item vai confirmar que a minha interpretação está correta. É a mesma coisa que para qualquer outro exercício de intuição. Se hesitar ou se sentir que não é claro, que é ambíguo, faça perguntas para esclarecimento. Sai o seu Joker. 376 A magia da intuição. SOCORRO. Estou realmente aflito, não consigo interpretar. Não entre em pânico. Quando descobrir a carta, força, fale livremente, mesmo que o que disser seja errado ou não muito correto. Não importa, continue. Quanto mais exercícios fizer, mais as sensações lhe vão chegar naturalmente. Se se sentir cansado, pare e comece novamente no dia seguinte ou no outro dia. Tem todo o direito de não estar no seu melhor. CONSELH os de amiga para treinar as suas capacidades de adivinhação para que tudo aconteça de forma intuitiva e espontânea, nada como fazer muitas vezes os exercícios que se seguem, sem espírito de competição, com uma única carta. Item: adivinhe o caráter de alguém. Item: adivinhe a preocupação de alguém. Item: adivinhe por que um projeto não funciona. Item: adivinhe o tempo que vai fazer amanhã. Item: adivinhe o que quiser. Exercício: tornar-se tão bom como a Madame Irma. Peça aos seus amigos para lhe darem nomes de pessoas que eles conhecem, mas que são totalmente desconhecidas para si. Pode fazer o exercício sozinho. Escreva num papel o nome da pessoa a descobrir juntamente com o nome da pessoa sua conhecida que lhe indicou e comece o exercício. Para dificultar um pouco este exer, 377 Ainda mais forte do que Madame Irma VI Cício, pode fazer da mesma maneira, mas para várias pessoas. Neste caso, ponha cada papel num envelope, misture, tire um alcalhas e comece o exercício. Com um amigo, ele dá-lhe o nome da pessoa que ele escolheu sem mais nenhum comentário e comece o exercício. Exercício:
Baralhe as cartas e diga a si próprio que a carta que vai tirar vai mostrar o caráter da pessoa a descobrir. 2. Ligue o seu gravador, ou peça ao seu amigo que anote o que disser. 3. Tire uma carta e comece. Item: que palavras lhe vêm imediatamente ao descobrir carta? Item: qual é o seu sentimento dominante em relação ao caráter da pessoa a descobrir? Item: que qualificativos lhe vêm espontaneamente? Item: que título, curto e evocativo, poderia dar ao que sente? Item: o que estão a fazer as personagens e o que lhe inspiram? Será que eles inspiram desconfiança ou outra coisa? Explique por quê. Item: se as personagens falassem, o que lhe diriam? 4. Faça a síntese do que disse. 5. Faça o feedback com um amigo que conhece a pessoa a descobrir. Escreva a data e registre tudo o que foi dito no seu caderno de intuição. 378 A magia da intuição. Um exemplo. Que uau é o feitio do avô do Afonso? 1. Que palavras lhe vêm imediatamente ao ver a carta? Não é para brincadeiras. Chegou a hora H. É o castigo. 2. Qual é o seu sentimento dominante relativamente ao feitio da pessoa a descobrir? Ele não deve ser muito divertido, deve ser alguém adepto do repreende aquele a quem ama, não deve ser lá muito divertido estar com ele, sinto o coração apertado. 3. Que qualificativos lhe vêm espontaneamente? Duro, implacável, sério, rígido, metódico, organizado, austro, é um workaholic, disciplinado, trabalhador. 4. Que título curto poderia dar para o que sente à hora do carrasco? 5. O que estão a fazer as personagens e o que lhe inspiram? Inspiram-lhe ou não confiança? Explique por quê. O carrasco aguarda os condenados à morte para fazer o seu trabalho. Não tem um ar simpático e é realmente estranho ser carrasco. É preciso ter um feitio especial para ser capaz de matar seres humanos como ele. Ele está direito como um fuso e não vale a pena esperar misericórdia da sua parte. Ele faz o seu trabalho sem pestanejar. Para ele, é um trabalho como outro qualquer. 6. Se as personagens falassem, o que diriam? Vocês foram condenados à morte, então, agora, é a altura de fazer o meu trabalho, diz o carrasco. Não é que goste, mas alguém tem de o fazer. As pessoas não me acham simpático, mas não sou eu o culpado, são eles. Então, se não gostam do que faço, vão reclamar com aqueles que os condenaram. Eu executo, nada mais. Estou a fazer o meu trabalho porque me manda Ram fazê-lo. Ponto final. 379 Ainda mais forte do que Madame Irma Sexta. Agora é a sua vez. Em função da minha interpretação, como pode definir o feitio do avô do Afonso? Tente não olhar para minha interpretação, que, lembre-se, pode ser diferente da sua e toda a gente vai ter razão. Conclusão ou síntese. Item: para mim, o avô do Afonso é uma pessoa austera, bastante dura e rígida, séria no que faz. É provavelmente um workaholic, não é uma pessoa para brincadeiras. Ele faz o que lhe pedem e provavelmente os colegas não gostam muito dele nem as pessoas em geral, mas não foge às suas obrigações, mesmo que sejam as mais ingratas. Item: ele é capaz de se sacrificar se ninguém quiser fazer o trabalho sujo. É provável que a sua vida não seja muito divertida, mas, no fundo, este feitio algo especial permite-lhe aguentar porque ele tem o sentido do dever. É uma pessoa que nunca se questiona a si próprio. É um executor e não um líder. Feedback. Então, quem era o avô do Afonso? O que diz o seu neto? O Afonso confirma que o seu avô não era um torrãozinho de açúcar. Era DRH, diretor de recursos humanos, numa grande multinacional. Ele despediu imensas pessoas sem pestanejar. Nem os sindicatos nem os trabalhadores gostavam dele, viam-no como um carrasco, porque ele fez corte Roy sem se preocupar muito com as consequências. Era um homem implacável, temido como a peste. Rígido, sério e dedicado aos seus patrões, ele nunca questionava uma única ordem recebida. Tão rígido em casa como no trabalho, mantinha sua mulher e filhos com rédea curta e 380 A magia da intuição. Ninguém se divertia na sua presença.
Muito exigente consigo próprio e com os outros, a sua família nunca foi capaz de o amar porque todos o temiam. Morreu de um ataque cardíaco. Outro exemplo. Qual é o problema da S. Andra? Que palavras lhe vêm imediatamente ao descobrir a carta? Um cão faz acrobacias perante um espantalho. 2. Qual é o seu sentimento dominante relativamente ao caráter da pessoa a descobrir? Coitadinho do bichinho, está a esforçar-se tanto, e não adianta nada porque ele está a desperdiçar toda a sua energia diante de um espantalho. É uma perda de tempo e de energia. 3. Que qualificativos imediatamente lhe chegam? Inútil, sem vida, sem interesse, acrobata, gentil, fiel, perder tempo. 4. Que título curto daria ao que sente? Esforços totalmente inúteis. 5. O que estão a fazer as personagens e o que lhe inspiram? Será desconfiança ou outra coisa? Explique por quê. O cão está a dançar na frente de um espantalho que, claro, não está vivo, pois o seu papel é assustar os pássaros, para que eles não comam as sementes. Tenho pena deste cão tão simpático a dançar em duas patas, o que não deve ser muito confortável para ele, porque ao mesmo tempo que tem de manter o equilíbrio, tenta atrair a atenção do espantalho. Em vão, é claro. 6. Se as personagens falassem, o que diriam? 381 Ainda mais forte do que Madame Irma VI o cão diria, mas olha para mim, não vês os riscos que corro para ter a tua atenção? Posso cair e nem sequer olhas para mim. E o espantalho responderia, mas, repara, não te posso retribuir, sou um espantalho. Estás a perder o teu tempo. Conclusão ou síntese aparentemente, Sandra vive uma situação difícil, sinto, na verdade, que é ela que é simbolizada pelo cão. Ela faz tudo para atrair a atenção de alguém e tem dificuldade em ver a situação com objetividade e aceitar que todos os seus esforços são em vão, porque a pessoa à frente é surda e muda. Não se pode fazer nada. Não vale a pena correr riscos, a situação não é muito confortável, mas é a Sandra que tem de parar, porque a outra pessoa não vai fazer nada. Feedback. Então, qual é o problema de S. Andra? Minha amiga confirma que a sua irmã está a tentar salvar o seu casamento a todo custo. Infelizmente, o marido não quer saber de nada e quer o divórcio. Sandra está à beira de um esgotamento, porque ela ainda ama o marido e não quer abdicar do casamento. Ela está pronta para fazer seja o que for, diz-me a sua irmã, mas toda a gente percebe que é inútil. Eles não comunicam um com o outro e o meu cunhado faz de morto. A minha amiga acredita que o cunhado já tem outra mulher. CONSLH Os de amiga para se tornar um craque intuitivo ganhe o hábito de praticar o mais possível todos os exercícios que acabamos de enunciar e vai ver que muito rapidamente vai ficar surpreendido como já é capaz de interpretar 382 a magia da intuição facilmente e sem hesitação as suas tiragens. E, se enganar, digo-lhe mais uma vez ainda bem. Tem agora nas mãos todas as técnicas do tarô psicológico ou intuitivo. Pratique, 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 pois é intuindo que vai tornar-se cada vez mais intuitivo. LMBRC ainda mais forte do que Madame Irma 1. Se já estudou o tarô de Marsella, esqueça tudo. Aqui não é o significado dos símbolos ou o que significam as cartas que interessa. O método é totalmente diferente, simples e acessível a todos. 2. O tarô psicológico é um instrumento de projeção que permite, através da leitura das cartas, transmitir o seu mundo interior, verbalizar as suas imagens inconscientes e revelar o seu psiquismo. Como um espelho, as cartas incentivam a sua interpretação, as suas imagens, as suas leituras que vão responder perfeitamente à pergunta. 3. A pessoa que consulta não faz mais do que encontrar e ver, balizar os recursos necessários para superar os seus medos e crenças negativas e encontrar uma solução para os seus problemas. 4. O tarô de Marsella não é indicado para este tipo de tiragens, porque as personagens são fixas. É preferível utilizar baralhos cujas personagens estão em ação e são por isso propícias à projeção, graças ao grafismo e às suas expressões. Eles estão a fazer qualquer coisa e é isso que vai fazer ressonância com a sua história.
5. Para se tornar um bom intérprete do tarô, é essencial conhecer-se a si próprio e começar a experimentar as técnicas. 383 Ainda mais forte do que Madame Irma VI adotando o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. E vai ver como ele é uma maravilhosa ferramenta. 6. Pode fazer qualquer pergunta que desejar ao tarô, respeitando, claro, os critérios vistos na terceira chave, uma pergunta de cada vez, precisa, etc. 7. Não faça tiragens quando estiver num estado demasiado emocional, com estresse ou com dor. Espere até estar mais calmo. 8. Quando está a fazer uma tiragem, é muito importante seguir o protocolo para evitar disparar em todas as direções na altura da interpretação. Aqui fica o lembrete. Item comece com esvaziar o sótão e, a seguir, faça o seu ritual. Item escolha o seu tarô e o tipo de tiragem. Item baralhe as cartas, dizendo a si próprio que a carta que escolher vai responder à sua pergunta. Item põe as cartas na mesa viradas para baixo. Item escolha uma e deixe-se levar pela sua intuição. Item quando estiver pronto descubra a carta e comece imediatamente a falar. O que vê? O que ouve? O que sente ao ver a carta? Que reação espontânea lhe inspira a carta? Sente-se à vontade perante o que vê? Sente algo no corpo? O que vê parece-lhe positivo, neutro ou negativo? O que estão a fazer as personagens e o que é que lhe inspiram? Existe algo que lhe inspire desconfiança, medo ou ao contrário? 384 A magia da intuição. Que associações lhe vêm espontaneamente ao ver a carta? Se as personagens falassem consigo, o que diriam? Que título curto daria a esta carta? Qual é o seu sentimento dominante? Que palavras ou expressões parecem importantes? Sublinhe-as ou realce-as. Item quando sentir que já disse tudo, escreva tudo no seu caderno. Item faça a ligação entre o que disse e a pergunta, utilizando unicamente as suas palavras. Tome consciência das suas sensações, emoções, eventuais lapsos, para perceber como isto responde à pergunta. Recomendações. Se não obtiver uma resposta à pergunta ou se o tarô lhe der respostas tortas, veja os pontos seguintes. Item será que respeitou exatamente as suas palavras ou deu um jeitinho para corresponderem à sua pergunta? Item se a sua pergunta é sobre as suas finanças, não se desvie para a sua vida amorosa mesmo que a carta pareça incitá-lo a isso. Item se ouvir dizendo, por exemplo, acho que, ao que pare de ser, penso que, e outros verbos da mente, pare imediatamente e comece o exercício desde o princípio, ou descanse e faça-o no dia seguinte. Item se fizer a sessão com um amigo, não se deixe influenciar pela sua descodificação, que é pessoal e só dele, a não ser que certas coisas que ele diga façam ressonância em si. 385 Ainda mais forte do que Madame Irma VI. Item para saber se a palavra-chave da carta é importante ou não, ouça o seu corpo e sinta o que a leitura desperta em si. 9. Se tem uma pergunta que requer um verdadeiro desenvolvimento, faça a tiragem da P-Onta de Diamante. Esta tiragem vai responder-lhe de uma forma exaustiva e realmente de uma riqueza de informações incomparável. 10. Quando tiver totalmente integrado as técnicas e o protocolo do tarô psicológico, está pronto para se lançar no tarô intuitivo, porque nessa altura palavras e associações surgem espontaneamente ao descobrir as cartas. 11. Quando abre um tarô para o seu uso pessoal é o tarô intuitivo. Também pode utilizar todas as técnicas aprendidas até agora para fazer uma tiragem do tarô intuitivo divinatório para um amigo ou a uma pessoa da família, como vamos ver agora na sétima chave. 387 Pronto a falar com o ET? Sétima chave Pronto a falar com o IT? IT é o extraterrestre, personagem imaginado por Spielberg num filme de 1982.